Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando na classe de adultos, neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Hoje nós já estamos indo aqui para a lição de número 9, que será estudada agora no próximo dia 1º de dezembro de 2019. O ano já está quase terminando e o título dessa lição é O Reinado de Davi. O texto áureo se encontra no 2º livro de Samuel, capítulo 5, versículo 12, que diz: Estendeu Davi e entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E a verdade prática, a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate, a nossa conversa, o nosso diálogo. Convidamos você a permanecer conosco até o final. Voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos no primeiro bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. A lição de hoje é a lição de número 9, o reinado de Davi. Já vimos que o primeiro rei de Israel foi Saul e que por causa da desobediência de Saul a Deus, Deus o rejeitou como rei em Israel e Deus buscou um rei para si, um homem segundo o coração de Deus, lá da família de Jessé, o belemita, lá da cidade de Belém, que é Davi. E a gente vê nas páginas da Bíblia Sagrada que o reinado de Davi foi um reinado muito próspero e é o reinado de Davi um tipo do reinado do Messias. Inclusive, um dos títulos messiânicos é Filho de Davi, porque o Messias ele é descendente de Davi. Jesus é descendente de Davi. E temos aqui, na introdução da nossa lição, o comentarista diz que o pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimentos se originavam em Deus. Então há um segredo importante aqui na prosperidade do reinado de Davi, que se deve não somente às habilidades humanas de Davi, de liderança, como guerreiro, etc., mas também por causa da bênção de Deus. A própria leitura bíblica em classe da nossa lição, em 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 12, diz aqui o texto, no versículo 10 e no versículo 12, as seguintes palavras: E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Observe que o escritor bíblico, ao descrever a prosperidade do reinado de Davi, ele atribui isso à bênção de Deus, ao Senhor, Deus dos exércitos, que era com Davi. Versículo 12 diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então, enquanto o escritor de 1 Samuel coloca, gosta de enfatizar bastante que Saul era um rei que tinha um perfil segundo a vontade humana, ele também coloca e chama bastante atenção para o fato de que Davi era um rei que tinha um perfil segundo a vontade de Deus e que a prosperidade, as vitórias, e as conquistas do reinado de Davi se devia à bênção de Deus na vida de Davi. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom revelam um rei protótipo do rei Messias, que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo de Messias, um tipo de Cristo.
Por isso que um dos títulos de Jesus, um dos títulos messiânicos é Filho de Davi. O cego de Jericó disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o cego disse lá, e chamou Jesus de filho de Davi, ele estava ali demonstrando uma fé muito grande em Jesus e reconhecendo Jesus como o Messias ou ungido, o descendente de Davi, que viria, prometido por Deus lá no Antigo Testamento, que viria reinar e reinar para sempre. Então, uma das coisas que fez com que Davi tivesse um reinado próspero é porque Davi foi escolhido por Deus. Não foi uma escolha humana, não foi um projeto humano de poder que o povo de Israel intentou ali. Davi foi escolhido por Deus quando ainda Saul ainda estava vivo. E Davi assumiu o reinado com um certo tempo. Primeiramente, ele reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses, e só depois foi que ele foi reinar em Jerusalém, reinando sobre todo o Israel e todo o Judá. Então foi o próprio Deus que constituiu Davi rei. 1 Samuel 16:1, Deus ele fala a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então Deus é muito claro aqui dizendo que ele mesmo tinha escolhido um dos filhos de Jessé para constituir sobre rei em Israel. Então, pastor Zé Roberto, é muito bom quando o líder está dentro da vontade de Deus. Como aqui era um contexto de uma monarquia teocrática, então a prerrogativa de escolha da liderança era de Deus. É isso mesmo, pastor Fábio. E é importante que a gente faça esse esclarecimento para contextualizar para os nossos caros telespectadores e telespectadoras que essa escolha se dá justamente no contexto dessa monarquia teocrática, e o comentarista diz assim: ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso, tem de haver algum mérito para isso. Então é importante que a gente ressalte que essas escolhas, elas se davam naquele contexto e era Deus quem indicava e escolhia o rei. Mesmo assim, a gente precisa compreender que mesmo lá no Antigo Testamento, nós vamos ter uma série de reis que não serviram a Deus, que não fizeram aquilo que Deus se agradava. E nós precisamos contextualizar para a nossa época, para entender o contexto eclesiástico, como se dá as escolhas da liderança no contexto eclesiástico. Algumas pessoas são escolhidas diretamente por Deus para a atuação ministerial. Outras pessoas são escolhidas indiretamente por Deus através do processo de indicação, pessoas que são separadas e começam a se destacar, e a liderança vê pela orientação do Espírito Santo que Deus está agindo na vida daquela pessoa, e aquela pessoa é escolhida para uma atuação eclesiástica. E também existem situações que pessoas são colocadas, não é? São às vezes indicadas. Nós precisamos ser um pouco realistas, entender que tem pessoas que não têm chamada, não têm identificação, e às vezes do mesmo jeito que Samuel por pouco não ungiu uma pessoa errada para o trabalho ali, para ser rei, Deus disse: epa, peraí, não é esse não. Então, e até que Davi chegou para que fosse ungido rei. Pode acontecer também nos nossos contextos eclesiásticos de pessoas que não têm chamado, mas às vezes por amizade, por a proximidade com determinadas lideranças, e algumas pessoas infelizmente se precipitam e são separadas para algum trabalho. E Paulo dá orientações bem precisas nas suas epístolas pastorais, notadamente 1ª e 2ª Timóteo e a Epístola de Tito, dando orientações precisas em relação a esse processo de separação de presbíteros e de diáconos
para oficiarem na igreja. Em relação a essas questões todas da vida, por exemplo, no nosso sistema democrático, a gente sabe que a escolha dos nossos representantes se dá através do voto. Então, é votando nas pessoas, cobrando, atuando, que esse processo todo acontece. E em relação às posições que as pessoas galgam na sociedade, então aproveito para dar uma orientação aqui para os jovens: estudem, né? Se especializem, busquem encontrar a sua área de atuação. Nós vivemos numa sociedade em que pauta no discurso da meritocracia, tem concurso público, e as pessoas têm que estudar para conseguirem uma posição, um posto e uma condição na sociedade. Então, eu fiz aqui uma apresentação bem panorâmica, vendo o contexto bíblico, as diferentes realidades e fazendo as devidas aplicações no contexto atual. O nosso comentarista, ele aponta aqui, naquele contexto, como foi a escolha de Davi e as causas dessa escolha. Então, é importante que a gente reflita aqui. Ele apresenta pelo menos 3 motivos para a escolha de Davi. A primeira escolha é a própria condição de realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Então, o rei de Israel deveria ser um israelita. Então, e Davi cumpria essa prerrogativa, essa condição. Então, ele já estava dentro desse critério. Segundo, Davi era um homem que tinha liderança militar. Então, nós precisamos contextualizar e entender que aquele tempo lá do Antigo Testamento era a época das guerras santas. E eu costumo dizer que as guerras faziam parte do cotidiano das pessoas naquela cultura. Então, fazia-se necessário que o rei fosse um líder, e um líder militar, e um líder de guerra. E terceiro, era também importante destacar que o próprio Davi tinha uma promessa da parte de Deus de que ele seria levantado como rei sobre Israel e que o seu reino seria perene, seria um reino contínuo. Então, é importante que a gente entenda esses critérios e essas condições para a gente também entender por que é que o narrador do primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Bem, estamos concluindo assim o nosso primeiro bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta com o programa de hoje, estudando a lição 9, o reinado de Davi. E agora, neste segundo bloco do nosso programa, vamos aqui para o tópico 1.2 da nossa lição, Davi como pastor e chefe. Inclusive, Davi, antes de exercer o reinado lá em Israel, ele era pastor de ovelhas. O próprio Deus, ele fala, agora ele fala sobre essa condição de Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Então Deus, ele tirou Davi, como diz numa tradução, do meio da malhada, lá da zona rural. Ele era pecuarista, pastor de ovelhas, cuidador de ovelhas, e ele foi chamado por Deus para ser chefe e pastor. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever também os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Então ele ia liderar.
né? Ele ia guiar e liderar o povo de Israel e tinha, claro, toda uma responsabilidade civil, política, como povo, como nação, mas como era aquele contexto, uma monarquia teocrática, também o rei tinha esse lado também da questão religiosa, que o rei deveria também liderar o povo, conduzir o povo, ajudar o povo também nessa questão religiosa. O rei não podia atrapalhar, o rei não podia ser um mau exemplo religioso, o rei também não podia atrapalhar nem embaraçar todo o serviço religioso ali em Israel e não fazer o povo tropeçar em questões religiosas, como aconteceu, por exemplo, com o rei Acabe. O rei Acabe, ele estatizou a idolatria em Israel e contratou lá, o Estado contratou vários profetas falsos para poder usar toda a estrutura do Estado em favor da idolatria. Então o rei não podia fazer isso. Então estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso e não um déspota ou um tirano. Então é uma coisa muito importante. Quando usa essa figura do pastor sendo atribuída ao líder, então isso significa que o pastor, que o líder não pode cometer erros de abuso de autoridade. Ele tem que saber lidar com a autoridade que tem, com o poder que tem e colocar esse poder, essa autoridade a serviço do povo, a serviço do reinado, a serviço de Israel, a serviço das instituições e não a serviço próprio. O próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então sempre há uma tentação muito grande para todos os homens e mulheres que acumulam muito poder. É um problema muito sério, nós vemos e sabemos pela palavra de Deus que o homem é pecador por natureza e tem coisas que é uma tentação muito grande. Muito poder, dinheiro, fama, isso não é todo mundo que aguenta muito essas coisas não, porque facilmente faz besteira e se desvia do propósito de Deus. Quanto à questão dos pastores, das igrejas, o apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo exemplo do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, Pedro disse essa recomendação aos pastores das igrejas, que dirigem as igrejas, os quais ele chama de presbítero, e diz eu que também sou presbítero com eles, ele recomendou assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, pastor José Roberto, o pastor de ovelhas, o líder da igreja, o líder do povo de Deus, tem que exercer uma liderança servidora e não autoritária. É isso mesmo, pastor. E também é importante nós entendermos que o contrapeso aqui e a vacina, por assim dizer, contra o autoritarismo, era justamente a revelação do próprio Deus. Então, nós não podemos esquecer que Deus é pelo seu povo, Deus é pelo povo, né? E o fato de Deus ser pelas pessoas, digamos assim, faz com que essa liderança tenha essa compreensão, e é o ideal que tenha essa compreensão, que está a serviço do povo e não a serviço dos seus próprios interesses, porque Deus é pelas pessoas. O interesse de Deus é que as pessoas possam desfrutar das melhores condições possíveis. Então, a liderança e a Torá e a palavra de Deus era esse contrapeso a partir do qual a liderança deveria se pautar. E também o rei deveria estar atento à voz do povo. Existe um provérbio que as pessoas costumam dizer, que é, inclusive citando o latim, que vox populi vox dei.
Então, quer dizer, a voz do povo é a voz de Deus, não necessariamente, né? Às vezes o povo escolhe, e uma das provas cabais disso foi a escolha de Saul como o primeiro rei de Israel. E a voz do povo não foi a voz de Deus, porque Deus disse, bem, já que vocês querem um rei, então vou dar o rei que vocês querem, mas aquela não era a vontade de Deus, como a vontade de Deus foi expressa no momento em que quem foi escolhido como rei foi Davi. Agora, Davi foi um rei bastante sensível a essa questão da liderança, do povo, e também aprendeu a fazer boas alianças, alianças que o auxiliaram naquilo que os líderes, né, os governos chamam de governabilidade. Mesmo naquele contexto, Davi foi bastante exitoso em relação a isso, conseguiu dialogar com o povo, conseguiu fazer com que o povo gostasse do seu governo, e isso fez com que ele conseguisse levar a sua liderança a contento. E uma coisa que é importante, que o comentarista destaca, é que ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Então, mesmo Davi precisava do povo, precisava atentar e atender para aquilo que o povo necessitava. Ele diz, tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. Evidentemente, isso no contexto lá de Israel, na antiga aliança. Hoje, no contexto da governança, por assim dizer, da política, o contexto é outro, e eu gosto sempre de ressaltar que eu leio os livros históricos da Bíblia, né? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, também, preste atenção que eu disse também, nós fazemos essa leitura também a partir de um olhar político, e aqui a gente tem política nesses livros, no sentido de que nós temos uma política teocrática, na qual Deus orienta o rei, lhe dá direções precisas sobre como a coisa deve ser feita, esse diálogo do rei com os sacerdotes, a atuação profética. Então, esses livros, eles também nos dão essa possibilidade. Evidentemente, feitas as devidas ressalvas, e as aplicações precisam ser feitas com muito cuidado, porque hoje nós vivemos num contexto diferenciado, mas precisamos entender também como é que nós, enquanto igreja do nosso Senhor Jesus, devemos viver e aplicar à luz do Evangelho, à luz dos ensinamentos de Cristo, como é que nós devemos responder essa demanda e fazer aquilo que é necessário para o povo, mas ao mesmo tempo está em consonância com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos orienta. Então, o comentarista ainda diz aqui nesse ponto 1.3, que a aliança que ele tinha firma tem características pastorais, não monárquicas. Por isso foi ungido rei sobre Israel e todos prometeram lealdade ao novo rei. O pastor Fábio já destacou aqui, quando falou anteriormente, sobre esse aspecto pastoral, né, do rei, e Davi, não por acaso, era pastor, e como pastor foi convidado para ser o rei de Israel, para que ele levasse também para esse reinado essa sensibilidade de alguém que vinha do cuidado das ovelhas. Então, nós vamos falar aí no tópico mais adiante, é importante que a gente saiba da nossa função, a função para a qual Deus nos chamou, e também não perder a sensibilidade espiritual. Fique conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando hoje aqui a respeito do reinado de Davi. O segundo ponto da nossa lição, a consolidação do reino de Davi. Então, Davi começa reinando, depois o seu reinado vai se consolidando e ele vai cuidando de tomar algumas decisões
decisões estratégicas para que o seu governo possa ser edificado e consolidado. E uma dessas decisões que Davi toma em relação à capital, né, justamente em relação a Jerusalém, que se torna a cidade do rei Davi, e uma série de outras decisões que ele vai tomar em relação à questão da fé, da religião, das práticas e dos ofícios sacerdotais. Mas o mais importante que a gente destaca aqui, inclusive inicialmente, pastor Fábio, é a gente pensar que Davi era um homem, ele era um estadista, por assim dizer, um homem que tinha ideais e que tinha valores e que sonhava em relação ao seu povo, a Israel, e que tinha desejo de ver muitas coisas implementadas, mas ele também não esquecia de Deus, não esquecia da espiritualidade, de uma vida de devoção. Inclusive eu destaco que eu gosto muito do Davi, dos livros históricos, mas o Davi que mais eu me identifico e com o qual eu mais me impressiono é o Davi dos Salmos, né? Onde a gente vê ali toda a sensibilidade espiritual de Davi. Então, o que é que a gente pode aprender aí sobre essa consolidação do reino de Davi? Isso mesmo, Davi foi aquele rei, aquele homem escolhido por Deus. Antes de ser rei, ele era um homem, era um ser humano, era uma pessoa com as suas virtudes e defeitos, e que Deus viu que dava para se encaixar. Tinha um perfil que Deus queria para governar Israel. Davi, ele se preocupou mais em ser um pastor que cuidava do povo do que um chefe que mandava no povo. E Davi teve paciência, teve estratégia, ele não queria sair do centro da vontade de Deus. Deus, através de Samuel, ungiu ele como rei de Israel, quando Saul ainda estava vivo, mas em nenhum momento Davi quis dar um golpe militar para tomar o reinado de Saul. Ele esperou o tempo de Deus, e quando assumiu, teve dificuldade, teve oposições e tal, mas assumiu ainda lá em Hebrom, reinou 7 anos e meio lá em Hebrom, e só depois foi que reinou sobre todo Israel, quando aí ele mudou o reinado para Jerusalém e foi se consolidando. Então, a consolidação do reino de Davi se deu à medida que Deus ia operando em favor de Davi, no tempo de Deus, segundo o cronograma de Deus. E quando Davi ele é reconhecido como rei por todos, ele se preocupa na questão da edificação de Jerusalém, tópico 2.1 da nossa lição. Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Jerusalém era a cidade dos Jebuseus, e depois que os anciãos ali, tanto do norte quanto de Judá, do sul, reconhecem Davi como rei, diz o texto aqui, no versículo 7, que Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. Porque lá no Monte Sião, que é um local elevado, uma montanha, um local de altitude elevada, onde foi edificada Jerusalém. Antes o nome de Jerusalém era Jebus, e era a cidade dos Jebuseus. Então Davi, ele tomou aquela cidade e se preocupou de fazer daquela cidade não somente a capital do seu reino, não somente a capital política de Israel, a sede da monarquia de Israel, a sede do rei de Israel, mas ele também se preocupou em fazer de Jerusalém a capital espiritual,
a capital espiritual e religiosa de Israel, e ele teve a ideia de fazer várias reformas religiosas, construir o templo lá em Jerusalém, trazer a arca lá para Jerusalém. Então, quando ele assumiu o poder, quando ele começou a reinar sobre todo Israel, ele também se preocupou de cuidar dessa parte espiritual, né, dessa parte religiosa. Aqui no tópico 2.1 da nossa lição, né, o comentarista ele dá a entender aqui que ele, quando assumiu o seu reinado e foi tomar Jerusalém, lutou contra os filisteus. Então está um pouco confuso isso aqui. Essa batalha contra os filisteus, né, que é do capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 17 em diante, é uma outra batalha em um outro local. Não é para tomar a cidade de Jerusalém, porque os filisteus não eram, vamos dizer assim, os fundadores de Jerusalém. Eram os jebuseus, né, que estavam lá nessa cidade, Jebus, que ficava no Monte Sião. Então, assim que Davi assume o reinado, ele começa a fazer várias reformas religiosas, e uma das coisas que ele procura, pastor Zé Roberto, é trazer a arca que estava habitando em tendas no tabernáculo para Jerusalém. Ele deseja edificar um templo, deseja trabalhar essa parte religiosa, não para a consolidação do seu reinado. Não é que ele estava fazendo um favor religioso para se perpetuar no poder, mas a sua piedade, a sua devoção a Deus, ele colocou a serviço do povo. Ele queria que o povo também fosse abençoado. É isso mesmo, pastor Fábio. É importante a gente ressaltar esse aspecto da vida de Davi. Davi não é um rei que quer se aproveitar da religião em benefício próprio. A gente percebe em Davi, tanto no livro dos Salmos, ou bem como na sua própria vida devocional, da sua experiência com Deus, a gente percebe uma autenticidade em Davi em relação à sua experiência com Deus. Davi é um homem que tem sede de Deus, ele tem sede do Deus vivo, como ele diz diversas vezes no livro dos Salmos. Então ele é um homem que está na presença de Deus. Então há algo muito genuíno na vida de Davi, independentemente das suas falhas, das suas limitações, porque já dissemos aqui, ele era homem frágil, pecador, limitado, mas uma das coisas que a gente observa na vida de Davi é a sua sinceridade. E ele estava organizando todo o culto, favorecendo todo o culto judaico, ali o culto de acordo com os preceitos mosaicos que estavam lá, que foram revelados na Torá, porque ele queria ter a satisfação de ver o povo adorando a Deus, o povo na presença de Deus, o povo desfrutando de Deus de forma abundante, de forma plena. E Davi também, ele entendia, diferentemente de Saul, os papéis, ele entendia as atuações sociais, as funções das estruturas, inclusive da estrutura religiosa. Ele sabia, por exemplo, que o sacerdote tinha a sua função de oficiar, no caso no tabernáculo, já que o templo ainda não havia sido construído, mas ele respeitava o papel do sacerdote, ele sabia qual era a atuação sacerdotal. Davi era um homem sensível à palavra de Deus e que também ele se dobrava diante da voz profética. Nós vamos estudar uma lição aí mais adiante e que nós vamos ver que quando Davi ouvia a voz do profeta, ele se dobrava, ele reconhecia os seus pecados, reconhecia as suas falhas. Então é importante que a gente esteja atento para tudo isso. O comentarista diz assim: sendo ele um líder bem preparado, conhecer das táticas dos seus opositores, busca orientação divina e parte para a batalha. Então ele era um homem de guerra, porque aquele contexto era o contexto daquilo que a gente chama, os teólogos chamam de as guerras do Senhor. Era aquilo que acontecia ali no contexto da antiga aliança. Mas esse mesmo homem de guerra era um homem que gostava de poesia, era um homem que produzia hinos, era um homem que chorava na presença de Deus, era um homem que tinha prazer em meditar na Torá. O maior
salmo que tem, o Salmo 119, que a gente cita, né? É um salmo no qual ele expressa a grandeza da lei divina. Então, é importante que a gente não perca de vista esse equilíbrio de Davi, esse sentimento de Davi. O objetivo dessas reformas religiosas, as razões delas, que eram razões bem intencionadas e que eram razões que se justificavam por causa da sua vontade de ver o povo na presença de Deus. O comentarista diz assim: Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar ao Senhor, o que por vezes, para alguns, causava escândalo, como foi para Mical, que está registrado lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 20, quando ele extravasa a sua alegria na presença do Senhor. Bem, estamos concluindo o nosso terceiro bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, estudando sobre o reinado de Davi. É um reinado que se consolidou à medida que Deus ia abençoando ele em todas as coisas, e Deus se agradou tanto do reinado de Davi que fez uma aliança com Davi, fez uma promessa a Davi. Alguns teólogos chamam isso de aliança davídica, e Deus prometeu a Davi, em 2 Samuel, no capítulo 7, que o reinado de Davi não teria fim, que Deus ia estabelecer a dinastia. Você sabe que é muito comum nas monarquias você ter uma dinastia, que o poder, o rei, passa, quando ele morre, o reinado passa para o seu filho mais velho, o primogênito. Então passa de pai para filhos e sempre fica naquela família, a família real, a família imperial. Então isso é uma dinastia, é um poder cujo império ou reinado passa de pai para filhos. Então, capítulo 7, versículo 12 de 2 Samuel, diz: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Então aqui já está falando, Deus falando a respeito de Salomão e dizendo que essa dinastia vai continuar. Versículo 16: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. No Reino do Norte, as 10 tribos do Norte tiveram ali muitas dinastias, não durou muito tempo, no máximo passou de pai para filho, era muito golpe de Estado, mas em Judá, no Reino do Sul, sempre teve lá a dinastia de Davi reinando, um descendente de Davi. O tópico 3 da nossa lição fala da grandeza política do reinado de Davi, como já foi bem falado aqui. O professor José Roberto já falou que naquela época existiam muitas guerras, e aquelas nações que viviam naquela época, naquele contexto ali do Oriente Médio, e todas aquelas guerras não eram meramente militares, eles tinham também todo um componente religioso. Aquelas nações acreditavam que o Deus mais forte era o que vencia a guerra, mas Deus, que é o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro, é criador dos céus e da terra. E aqui no livro de 1 Samuel, pela primeira vez, Deus é chamado de Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, para mostrar ao povo de Israel que as vitórias de Israel naquelas guerras era por causa da bênção de Deus. E porque Deus peleja pelo seu povo, Deus pelejava por Israel.
Então, nas Escrituras, há diversos registros de ações militares de Davi, conforme segundo o livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 14. Davi foi um poeta, Davi foi uma pessoa que meditava muito na lei do Senhor, na palavra de Deus. Davi foi uma pessoa piedosa, Davi foi uma pessoa que gostava de tocar, ele era tocador de harpa, mas também ele era um guerreiro, ele era também uma pessoa valente, que empunhava a espada e guerreava as guerras de Israel. O tópico 3.2 da nossa lição, as administrações de Davi. Então ele, quando assumiu o reinado, ele organizou o reinado, organizou toda a estrutura administrativa do seu reinado, ele fez várias reformas para colocar as coisas todas em ordem ali em Israel. E uma coisa que nos chama a atenção, aplicando isso para o contexto eclesiástico, a liderança da igreja também deve organizar a igreja. O pastor da igreja, ele não pode ser apenas uma pessoa preocupada com a vida espiritual do povo, mas a igreja, ela, além de ser corpo de Cristo, ela também é uma organização religiosa. Existe a manifestação visível da igreja, a igreja local. Então precisa ele saber administrar as coisas. Então o sucesso de um obreiro depende de oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus, né? Para isso são chamados. Tito, capítulo 1, versículo 5, mostra que Paulo deixou Tito lá na ilha de Creta para que ele andasse de cidade em cidade, estabelecendo presbíteros nas mais diferentes igrejas, né, levantando, nomeando ali lideranças e colocando em ordem as coisas que ainda restavam. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5,17, diz que os líderes que lideram bem, os presbíteros que lideram bem, eles devem ser bem remunerados, né? Inclusive duplicados honorários, especialmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, o pastor, para ser bem remunerado, ele precisa também cumprir determinados pré-requisitos, né? Não é também qualquer um. Então ele tem que liderar bem, então ele tem que ser um bom líder e também tem que ser um líder que, além de liderar bem, ele precisa demonstrar bastante atuação, pastor Zé Roberto, na pregação do Evangelho e no ensino da palavra de Deus. Em relação a Davi, a gente ainda destaca aí nesse ponto 3.3, que Davi foi um homem que favoreceu o culto público. Ele, como rei de Israel, ele teve todo o interesse nesse estado ou nessa monarquia teocrática, que o culto fosse restaurado, se desse a contento através dos sacerdotes, especificamente Zadok e Aimeleque, e cresce que Abiatar já tivesse aposentado, diz aqui o comentarista. Então, é importante que a gente entenda essa relação lá no contexto de Israel, na antiga aliança, e também fazer as devidas aplicações com restrições para os dias de hoje, entender essa relação entre Estado e igreja, Estado e religião. É problemático quando o Estado assume uma posição religiosa, e o que a gente observa é que o mais favorável é que o que o Estado deve fazer é favorecer a liberdade de culto. Então as pessoas têm a liberdade para cultuar a Deus, para buscar a Deus, e para que nós tenhamos os nossos templos, para que nós tenhamos nossa comunidade de fé, para que a gente tenha liberdade plena de poder cultuar a Deus. Então essa é a orientação bíblica. A história da igreja nos leva também a ter essa reflexão, para a gente não ter aquela tentação, né, que os primeiros crentes tiveram nos anos iniciais aí da igreja, com Constantino e aquela alegria toda, achando que o Estado deveria endossar a igreja e a igreja deveria endossar o Estado. Então, manter as coisas nos seus devidos lugares, em busca do bem de todos,
a liberdade de culto, liberdade religiosa, é o que nós devemos defender, pelo menos é o que nós achamos, devemos defender nos dias atuais. Em relação ao culto, o mais importante é a gente saber, se nós fôssemos aqui tratar especificamente a respeito disso, nós teríamos muito a dizer. O apóstolo Paulo dá orientações bastante expressas em relação a como se devem orientar o culto, um culto espiritual, um culto que seja para a glória de Deus, um culto no qual as pessoas possam estar em comunhão e que os diferentes elementos do culto sejam também levados em consideração, pastor Fábio. E a importância da gente entender que o culto não é para nós, os seres humanos, o culto é para Deus. É para Deus. Uma coisa que chama a atenção, pastor Zé Roberto, a partir da administração de Davi, ele promoveu essa questão do culto público, o culto coletivo, porque cada um de nós oferece o nosso culto individual a Deus, inclusive a nossa vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas ele também trabalhou muito essa questão da adoração pública, comunitária, o culto público, e ele introduziu no culto em Israel algo que foi pioneiro, que foi a música. A música, o uso de instrumentos. Até então, até essa época de Davi, não existia lá no culto em Israel a utilização no culto público de instrumentos. Claro, eles tocavam instrumentos, se alegravam, etc, etc, mas não como elemento do culto, não como parte da liturgia. Então a gente vê que ele introduziu no culto o uso de diversos instrumentos, inclusive de cantores. Então isso é uma coisa que chama a atenção. É isso mesmo. E aí nós devemos entender a importância de cultuar a Deus e que esse culto, como ensinou Jesus, deve se dar em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24, os verdadeiros adoradores são aqueles adoradores que são buscados por Deus e devem adorá-lo em espírito e em verdade. Espírito porque Deus é espírito e em verdade porque o próprio Cristo é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa, dizendo para você que o nosso debate continua na Escola Bíblica Dominical, lá na sua congregação. Não se distancie da Escola Bíblica Dominical. Este programa, nenhum outro, substitui o momento da interação face a face na Escola Bíblica Dominical, lá na sua igreja. Amém. Nós agradecemos a você pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor. A paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. Paz do Senhor.